finalmente descobriram o dono de um dos sites que mais faz pessoas felizes no mundo. E eu me incluo. Hoje nem tanto, vou ser sincero, mas eu de uns 15 anos atrás, meu amigo, ali era 20 acessos por dia. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que saiu? Só lembrando, é do Planeta Novo, tá? Um canal que eu gosto muito. Eu indico, quem sou eu pra indicar, né? Sou um minúsculo na internet. Esse canal tem 0 inscritos e eu tenho um com 1.500. Mas é um cara que eu gosto muito. Não sei se um dia ele vai ver isso. Mas eu acho o conteúdo dele excelente, tá? Coloquei na tela pra vocês. E vamos lá, vamos assistir? Vamos lá? Poucos sites no mundo alcançaram esses números, com bilhões de visualizações por mês e um império construído no ramo do entretenimento adulto. A plataforma está entre os sites mais acessados da internet, ultrapassando inclusive grandes nomes como Netflix, Amazon. Isso é um fato, tá, gente? Isso se eu posso falar isso, meu canal é muito novo ainda, mas ornografia, no caso, é o que mais vende na internet. Isso é um fato, isso é um dado que já deram há muito tempo atrás. O que mais a internet, o que mais tem acesso é sobre conteúdo adulto. Isso é um fato. Disparado, inclusive. E Twitter. Mas quem seria o homem dono desse site estaria por trás disso tudo? No vídeo de hoje vamos te contar quem é o dono de um dos sites mais acessados do mundo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o dono do Vídeos, né? Não entendi porque me chamaram pra fazer esse vídeo aqui. Hoje a gente tá com o Lucas Seca, especialista no assunto. E... Porra, isso aí é loucura. Especialista do assunto é muito forte. Pra poder falar tudo sobre esse site de... Ah, cara, eu posso negar, também já fui. cabo a rabo, né? Uma grande curiosidade, tá? Quem é o dono? Pois é, um negócio que passa muito batido. E eu, inclusive, queria saber quem é o dono de todos. Os sites? É. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mentira. Certo? Vai ter do... De todos. Não do precisa Hub, falar... Não, do Hub, isso. Fala só uma partezinha. Do Only. Do Only, não. Mas o Only é bem fácil. É só jogar no Google, aparece. Ah, só não aparece de quem é desses sites de... os sites adultos que são mais... Sites bem adultos, né? Bem quentes. Porque tem um monte de complicação. Por exemplo, o Xtal, né? Ele tem uma ideia de ser um YouTube mais livre. Essa é a ideia do criador, inclusive, né? Tem um YouTube que você pode postar qualquer coisa. Não era simplesmente para conteúdo adulto. Depois virou isso, virou um nicho. E lá você pode postar o conteúdo adulto como se fosse você. Só que nisso eu posso postar um vídeo, por exemplo, de uma atriz. Uma atriz que não quer que seja postado lá. Ela só vende esse conteúdo numa plataforma lá, o Only, igual tu falou. Uma plataforma fechada, certo? E ela não quer que fique lá no X, pra todo mundo ver. Entendi. E aí o cara vai lá e posta. Então o cara faz um uso de um conteúdo que não é dele. Ou então o cara pode pegar ele e uma ex-namorada e postar lá, como se fosse consensual. Tem uma série de problemas aqui que podem acontecer e por isso existe o interesse desses caras de continuar no anonimato, certo? Eu lembro até que os caras postavam filme vazado, né? Também, isso, Tipo acontece. assim, que nem saiu agora o Minecraft. Aí já entrava lá 2 dias depois, já tava lá no Minecraft inteiro lá. Era a ideia do criador, inclusive. Tá ligado? A ideia do criador era essa, tipo assim, que postasse qualquer coisa por lá. Era como se fosse uma portinha da Deep Web dentro da internet normal, tá ligado? E hoje eu quero saber qual que vai ser a meta de likes, então. Pô, esse vídeo interessante aí, né? Então, 8.500 likes. 8.500 likes, então. E a gente vai começar falando sobre quanto... Se alguém estiver me assistindo aí e estiver gostando do meu conteúdo, coloca um like pra ele lá. Deixa um pra mim também. Coloca um dele pra... O meu tá lá. O que eu posso ajudar no momento hoje é com o meu único like. Meu canal não tem ninguém ainda. Quando foi lançado o site? Lá em 2007. E quem é o criador? O criador é um francês chamado Stéphane Michael Paquot. Ele é praticamente desconhecido do grande público, não tem muitas fotos dele, ele nunca deu uma entrevista, ele não fala em público, ele inclusive não aparece na empresa dele. A empresa tem uma sede oficial e tudo mais, e ele não vai lá. Poucas pessoas têm contato com ele e conseguem conversar com ele. Inclusive, grandes jornais já fizeram matéria sobre o assunto e nunca conseguiram uma única palavra dele. E isso tudo, obviamente, é uma forma de blindagem por conta dos problemas legais que um site desse tipo tem. E ele é um empresário muito poderoso, tanto no ramo quanto em outros ramos, certo? E a ideia, quando ele criou o site, como a gente falou, era criar ali um YouTube mais liberal. E acabou achando então um nicho, certo? Que fez explodir o site. Na época, como que funcionava o consumo de conteúdo adulto? Você tinha que ir no camelô, comprar um DVD, que já era a forma mais barata, né? Tinha um DVD pirata, você comprava lá e você assistia. Ou então, você ia na locadora, certo? E tinha ir na locadora e ter aquele lugarzinho tinha uma área na locadora.
Eu lembro de tudo isso, galera. Eu vivi isso e era vergonhoso demais, assim, cara. A locadora, você tinha uma ala, acho que ele até vai falar, inclusive, que fechava, né, a área, o quartinho, uma porta, enfim. E, cara, você tinha que entrar lá e escolher o conteúdo pela capa. Você não sabia o que ia ter lá, você não sabia nada. Você chegava lá, ninfetas maravilhosas da pra moça do caixa. Pô, uma situação chata, né? Ou então Playboy, cara. Playboy era algo que na escola rodava muito. Quem tinha uma Playboy, eu rodava de mão em mão, a página grudada pra caramba. E, cara, antigamente a forma de consumir conteúdo adulto era escasso demais, cara. A gente assistia Cine Band Privé, que era tipo um canal tipo um programa na Band que passava depois da meia-noite que tinha tipo, um pouquinho mais de beijo na boca. E, tipo, meu, aquilo é o ápice, assim, do conteúdo adulto naquela época, né? Hoje o negócio tá escrachado. Você tem o que você quiser, a hora que você quiser. Inclusive, muito mais do que deveria ter, né, na internet. Mas eu não vou nem citar esse assunto que não é pra isso hoje. Que era pra filme área adulto. restrita. Que tinha, sei lá, uma cortininha, um bagulho assim. E aí você passava por aquilo e ia lá e escolhia. E tipo assim, podia entrar uma família com, sei lá, uma senhora e 4 crianças nesse momento da locadora. E via você saindo daquela área que todo mundo sabia que era filme desse tipo, tá ligado? Então era um negócio que demandava um tipo de cara de pau, certo? Tipo assim, você não podia só assistir. Inclusive, antes do filme pirata, você só tinha um filme ali alugado. Então demandava uma cara de pau e não era seu o conteúdo também, certo? Então era um conteúdo caro de se ter e também era um conteúdo difícil. Não é todo mundo que tinha essa coragem de ir atrás. Nessa época aqui, surgem os sites. O primeiro site grande é justamente esse. Então ele passou a receber mais de 2 bilhões de visitas por mês. E durante muito tempo ele foi o terceiro site mais acessado do mundo, na frente de Facebook, de tudo, absurdo, cara. Pô. Tá ligado? Tipo assim, na frente literalmente de tudo. E bom, quem é o Stephanie Paco, né? Que foi o cara que criou tudo isso. Ele era um cara que era do TI. Ele já entendia dessa área, já sabia muito bem como programar um site, coisa do tipo. Fez uma estrutura ali onde o site aguentaria tantos uploads igual tem, porque todo dia milhões de vídeos são upados por ali. E ele, inclusive, costuma usar algumas empresas de fachada para poder proteger o nome dele, proteger a empresa dele. Então ele já tinha estudado como ia ser feito isso e estruturou tudo antes de criar o negócio. Tanto é que o site tem divisões em vários países, como por exemplo, lá na Alemanha, na Holanda, e principalmente na República Tcheca. Ele é um cara que, como a gente falou, nasceu na França e o nome dele aparece em registros empresariais de outras empresas, não diretamente do site. Ele é dono da holding que é dona do site, que se chama WGCZ. Inclusive, muita gente defende uma teoria de que ele não seria o cara mais, de que ele teria vendido esse site em algum momento e que ele teria ficado com o comando. Certo? Então ele é o cara que continuou comandando a operação, que ele realmente criou, que ele realmente foi dono, e que hoje ele é uma espécie de bode expiatório. Para quando você pesquisar isso aqui, você tem que ir um pouco a fundo, ficar muito curioso com a vida dele, ele não dá nenhuma informação, aí você fala, esse cara aqui, certo? Mas tem um outro cara ainda por trás disso. Sentido. Ou às vezes até mesmo ele, né? Tipo, disfarçado, não sei, joga umas informações assim, e às vezes nem é nada aquilo, tá? Às vezes o cara não é nem francês, tá? Aí eu tem uns caras que é gênio, pô, em se esconder assim, tá? Pô, aí ele seria realmente 007, porque, tipo assim, ele é um cara que ele é muito visado. Faz muito tempo que essa pergunta é feita pelas mídias, sabe? Tipo, o The New York Times já fez matéria, todos esses grandes jornais já fizeram matéria em algum momento e chegaram nesse mesmo nome, chegaram nesse mesmo endereço. Até a gente fez um vídeo sobre isso há uns 5 anos atrás e eu consegui mostrar como é que era a fachada lá. Certo? A fachada que fica na República Tcheca, fica lá na Praga, né? Pô, ficar na República Tcheca também é forte, né? Ele foi safado. Ele foi safado nisso daí. É basicamente um local pequenininho. Sabe esse local onde tem normalmente, sei lá, dentista particular? Aí você vai lá e pega uma salinha e... É bizarro pensar uma coisa, né? Um dos sites que mais expõe a intimidade das pessoas, o proprietário é um cara que a gente não sabe absolutamente nada, cara. É de um oposto extremo da internet, né? Um site que você sabe tudo que acontece dentro de algo que deveria ser mais privado e ele mesmo não dá a cara, né? Mas, né, enfim, decisão dele. Entra lá e tal. É um local desse. E quando você via a fachada, não tinha nada falando do site. A única coisa que tinha falando é da WGCZ Holding, que é a empresa que manda nesse site. E bom, algumas poucas pessoas que tiveram contato com ele, que são ex-funcionários ali da empresa, já chegaram a dar informações sobre ele e falam que ele é um homem obcecado por privacidade e controla absolutamente tudo. Então, se um funcionário, por exemplo, dá qualquer vacilo que coloque ali em xeque a imagem dele, o cara roda na hora, tá ligado? E as pessoas que vão conhecer ele
tem muitos anos de empresa. Então ele se blindou muito bem para que ninguém tenha acesso, inclusive ninguém de dentro da empresa. E bom, tudo isso gerou um lucro para ele absurdamente grande. Hoje tem uma fortuna que passa dos 500 milhões de dólares, né? Uma coisa, tipo assim, espantosa, né? Pra quem é dono de um site, né? É absurdo, pô. E a empresa dele, a holding dele, é dona de outros sites, como, por exemplo, o XNXX, né? Que esse aí eu acho que não vai pegar, né? O YouTube, será que pega esse aí também? Acho que não. Né? Esse aqui também é um dos mais acessados do mundo, é o top 10 também do mundo, esse aqui. Tem o Bang Bros, que é um outro top... XNXX também fez muito sucesso uma época quando lançou. Porque às vezes acontecia naquela época, cair. Isso acontecia uma época. E os vídeos às vezes eram muito... A gente tem que lembrar que isso aqui é 20 anos atrás, mais ou menos, né? A internet era horrível naquela época. Então, às vezes, pra carregar um vídeo, quando a qualidade era um pouco melhor, você tinha que selecionar outros menores pra passar o seu tempo, se é que vocês estão me entendendo, e você conseguir assistir o maior, né? E aí, às vezes, o caía, você pulava pro outro. Então, ele é dono também. Private Media Group, que esse aqui faz parte da criação do conteúdo, certo? E aí dentro da criação de conteúdo tem filmes que são feitos, vídeos que são feitos e também aquelas lives, onde tem as Kangirl, né? Que ficam lá, tipo, se exibindo e coisa do tipo. E ele também é dono da Penthouse Magazine. A Penthouse, ela não é tão famosa aqui no Brasil. Ela já foi lá um tempo atrás, mas lá nos Estados Unidos ela é muito famosa. Ela é a concorrente direta da Playboy. As duas concorrem pra ver quem é a líder, entendeu? Então ele é dono dessa revista também e também faz... conseguiu uma grande empresa. Essa outra grande empresa hoje é dele. Pô, inclusive a Playboy, que nem tu tava falando ali de como fazia antigamente pra ver algo mais... Explícito. A Playboy era muito forte no Brasil, né? Era Hoje forte. em dia não é, tipo, não vejo, porque também revista, né? Nenhuma Isso meio é que... até bom pra gente comparar, porque, tipo assim, hoje seu avô vai falar, seu pai vai falar, pô, hoje essas famosas tudo fazem only, não sei o quê, papapá. Só que na época do seu avô, do seu pai, a mulher mais famosa do Brasil normalmente pousava na Playboy. E era uma... Não, era assim que funcionava as coisas. Hoje, qualquer menina pega um pouco de seguidor, já cria seu only, cria seu primo, essas coisas, né? Naquela época, cara, era muito assim... Fez sucesso numa novela, uma moça bonita fez sucesso numa novela, era contrato milionário pra ela até sair da Playboy. BBB, o BBB, pessoas que eram de influência grande, essa era a graça, né? Você... Como naquela época você não via nada, você quase não tinha informação desse tipo, né? Você não via nada. Então você ficava especulando, né? Poxa, como que deve ser, né? Essa pessoa sem roupa. E era o ápice, quando, nossa, lançou a Playboy da tal pessoa, tal ator. Não vou nem citar nome, né? Porque tem várias, né? Ixi, cara, mas eu lembro que tinha umas que eu tive. mudança de chave na vida dela. Tipo assim, a mulher ficava famosa, pum, fez uma novela, ficou muito famosa. Todo mundo ia perguntar pra ela, e aí, vai pousar na Playboy? Que era muito comum. Então, tipo assim, Xuxa, todas essas aí, tipo, em algum momento deram uma passada por lá. Mesmo que foi Cláudia Raia. Cláudia Raia, Cláudia Ohana, que virou piada no Brasil, porque tinha muito pelo e tudo mais, né? Então, tipo assim... Foi um puta choque essa moça. Depois procura, óbvio não vou poder postar da Cláudia Ohana, mas... Eu achava que era Cláudia Raia, mas Cláudia Ohana. Quando saiu, era surreal, assim. Ela tinha muito pelo, né, nas regiões. E pra época, aquilo era muito bizarro, né? Era bem comum, tá? E até 2009, 2010 ainda era bem comum. O que quebra isso justamente é, né, a entrada dos sites adultos. Então ele é dono ali, a gente pode falar que ele é dono de uma empresa de produção, de uma empresa de distribuição, que seria o site, e também dos sites de live. Ou seja, a empresa dele é autossuficiente. Ela produz, ela distribui e entrega diretamente para o consumidor final. Com isso, em 2022, estima-se que a empresa dele faturou 150 milhões de dólares. Porra, uma grana bem alta, né? Tanto é que alguns anos antes, em 2012, o então dono da MindGeek, que é uma empresa canadense, essa empresa é totalmente diferente, tá? Ela controla ali o hub, que você tava falando, o amarelinho lá, os tubos vermelhos, né? Tubos vermelhos era forte também, uns 20 anos atrás. E alguns grandes sites, vários sites muito grandes aí, todos inclusive incluídos aí nesse top 10, né? Mas tudo isso de uma forma pública. Eles colocam lá os executivos para aparecer, eles vão lá e patrocinam, sei lá, um podcast famoso, ou então patrocinam um evento de games, algo do tipo assim. Eles sempre foram muito, né, públicos. Então com isso, Fabian Tillman, que era o cara que tava mandando na empresa, na MindGeek, tentou comprar o site. Só que a proposta teria sido de cerca de 120 a 150 milhões de dólares. O valor em si não era o que ele queria, né? O Paco queria um pouco mais do que isso. Só que ele estava disposto a vender o site porque ele já queria se livrar daquele BO. Ele sabia que era um BO. E aí entrou uma coisa que complicou. Porque ele queria continuar cuidando do site
e eles não queria que ele saísse do projeto, e também ele não gostava da forma como os sites da MindGeek operavam. Ele falava que em algum momento os sites da MindGeek iam ser processados. Em 2020, então, o Hub, né, que é o maior deles, enfrentou denúncias internacionais sobre hospedagem de vídeos ilegais. Então, nessa época, a MindGeek teve que apagar milhões de conteúdos de todos os seus sites e perdeu algumas parcerias muito grandes que eles tinham, porque como eles eram públicos, mostravam quem era o dono, tudo mais, tal, eles conseguiam parceria, por exemplo, com a Visa e Mastercard, tá ligado? Caramba, forte, né? A Visa e o Mastercard patrocinar um... Pois é, você estava lá e você conseguia usar o seu cartão de crédito para poder assinar conteúdos lá dentro. Hoje você não consegue se ele for da Visa ou da Mastercard, entendeu? Por conta dessa punição que a MindGeek sofreu. Então a MindGeek também teve que excluir milhões de vídeos. E por que teve que excluir? Porque ali a gente tinha conteúdo, como eu falei, que não é autorizado pelas duas pessoas, conteúdo de outras pessoas, de outros criadores, conteúdos de vingança. O cara tinha ali um conteúdo com a namorada dele, ela terminava com ele, e aí ele ia lá e postava esse tipo de conteúdo. Conteúdos com crianças. É verdade, isso aconteceu, eu já vi. Inclusive eu presenciei na minha faculdade. Um cara terminou e pegou todos os vídeos que tinha com a namorada e postou no... É complicado. Já vi acontecer, infelizmente. Um merda, né, mas... Tá ligado? Conteúdos com animais. Eu vi que tinha até abuso também, de tipo Abuso. assim, tipo, o vídeo foi gravado, só que a relação não era consensual de tipo, da menina, etc. E aí, pô, tudo isso acabou sendo juntado ali num processo e eles tiveram que apagar tudo isso e ainda pagar alguns milhões de dólares, né? E bom, aí entra aquela grande questão, e como que no meio disso tudo eles conseguem sobreviver, né? O site, como que eles ganham dinheiro? Basicamente eles ganham com publicidade, banners, pop-ups, vídeos no site, que aqui... Quem nunca ouviu a música do Brasino, né? Não vou cantar aqui, mas acho que só de falar esse nome, né, do Brasino, muita gente vai saber o que eu tô falando, né? Lá, né? Aumente o seu, não sei o quê. Sozinho em Balneário Camboriú. Que inclusive não dá certo, tá? Esses negócios de aumente aí, eu já cliquei em todos, destruiu o meu computador e não dá certo nem clica mais, tá? Se alguém ver aí, nem clica. Isso, vem esmagar minha rata. Também tem o serviço pago premium, que é pra quem já faz assinatura lá dentro, né? Que daí é o Red, né? O modelo Red. E tráfego interno cruzado. Isso daqui, cara, é algo que eles conseguem fazer. Por quê? Porque a pessoa não deixa de consumir o produto, mesmo que o site seja filha da puta. O Facebook não consegue fazer isso. O que é o tráfego interno cruzado? É você abrir o site e automaticamente abrir outro, entendeu? Então você abre ele, já abre outro junto. Aí o que acontece? Conta 2 visualizações. Então ele coloca a publicidade aqui, coloca na outra. Em vez de ele ter uma publicidade, ele tem 2. Entendi. Entendeu? Bah, então é bem esquematizado o negócio. É bem esquematizado e tem várias violações, né? Porque isso não pode ser feito, inclusive. Mas aí que chega a grande questão. Como que você chega no cara? Você tem os mesmos crimes que aconteciam na MindGeek acontecendo lá dentro desse site. Você tem essa violação aí do tráfego duplo, né? Mas como que você chega nele? Não chega nele. Não tem como chegar nele, basicamente, certo? Porque o cara é totalmente reservado. Inclusive, não só ele. Os grandes nomes ali, os caras que dirigem mesmo a empresa, também são reservados. E nenhum desses grandes nomes nunca saiu da empresa para poder contar, ó, esses caras fazem isso, isso e isso para poder dedurar, tá ligado? Tanto é que em 2020 e 2021, várias ONGs se reuniram pedindo o fim do site, porque falavam que o site estava nem aí para segurança, inclusive de como uma criança vai entrar ou não no site, certo? Então, em 2024 também, alguns anos depois, a Comissão Europeia pediu ali... Isso é um problema que acho que nunca vai conseguir resolver. Já tentaram diversas vezes pensar em algumas formas de proteger, mas não tem como. Acesso à internet qualquer um pode ter hoje em dia, qualquer criança vai ter, então não tem o que fazer. O que me preocupa de verdade, cara, na verdade, que é isso que eu queria chegar ao fim do vídeo pra falar, mas já vou começar a falar um pouco, né? É o consumo excessivo. Isso que me preocupa. Existem diversos estudos que falam o quão ruim é isso. Eu não vou ser hipócrita, eu já vivi isso, acho que todo mundo, cara. Muito raro uma pessoa que fala que realmente não fez, né? Mas, né, o seu autoconhecimento do seu corpo, né, pra não falar a palavra. Mas, cara, o problema disso é que você vicia seu cérebro. A forma como as pessoas consomem hoje é desenfreada. Isso não existia antigamente. Como eu falei, você tinha uma Playboy. Mas você não tinha tanto conteúdo tão fácil. E isso você... Pra falar de uma forma mais técnica, você manipula seu cérebro com hormônios que não são reais, vamos dizer assim. Você traz algo fictício na sua cabeça e cria um cenário de um mundo onde que não é aquilo que você vê no vídeo, né? Eu não tô citando palavras, mas assim,
quase tudo que você vê de conteúdo daquele site, você não vai presenciar na sua vida, porque aquilo são atores, né? Aquilo são atores, são iluminações perfeitas, são encenações. Então, aquilo pode frustrar até a pessoa. O jovem, eu passei por isso, infelizmente eu consumi quando era mais jovem, consumi mais do que deveria. E eu lembro que quando eu comecei a realmente viver alguma coisa no mundo real, eu achei esquisito, cara. Porque aquilo do vídeo não é verdade, né? E você joga tanta informação lá na sua cabeça daquilo, que às vezes você começa a não sentir mais prazer no que você tá vendo e você quer começar a ver coisa mais pesada. Manipula a sua cabeça. Eu sou totalmente. Hoje em dia é isso que eu queria chegar. Eu sou totalmente contra, tá? Vamos lá, eu já vou finalizar. Informações sobre como eles pretendem proteger menores de idade, como que vai ser feito isso no futuro, e tem um tempo exigido, tá? Em 2026, os sites que não tiverem registrado de forma adequada, que não tiver algum tipo de filtro ali de peneira e tudo mais, vão deixar de funcionar. Então a MindGeek tá correndo atrás disso, eles estão correndo atrás disso, certo? Só que por enquanto não houve uma resposta. Ou se houve uma resposta, ela não foi tornada pública, né? E bom, no geral, atualmente, a situação é essa. Um grande império que a gente não sabe quem é o cara direito, não sabe quem comanda direito, que eles não respondem reclamações nem do governo, nem da mídia, nem da sociedade, e que tem 3 bilhões de acessos mensais, cara. Inclusive, eles Você sabe o que é 3 bilhões? Você sabe o que é 3 bilhões de pessoas mensais? É 10, 15 vezes mais ou menos o Brasil todo mês. É surreal, cara. Passam várias redes sociais, e se a gente contar a road inteira, eles passam dos 6 bilhões de views. E aqui a gente vê, por exemplo, como aquele negócio do tráfego duplo funciona, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Tô inscrito, meu like tá lá, eu não posso ajudar muito, mas se você puder deixa o like lá. Agora vamos finalizar essa conversa aqui, né? Bom, o cara se esconde, né? Não é de certa forma deveria até ser considerado um pouco crime, cara, porque ele manipula muita gente, né? Traz muitos acessos, lida com um conteúdo extremamente, né, invasivo, vamos dizer assim. Tudo bem que quem tá lá normalmente quer, né? Hoje virou tipo uma rede social, tem muita gente que tem um canal lá, como se fosse um YouTube, como ele citou. E você pode postar o que quiser sobre esse tipo de conteúdo, né? Eu acho que ele deveria dar um pouco mais de informação, sim, mas a gente sabe como funciona, né? Agora, o assunto principal desse vídeo que eu queria trazer, a reflexão do vídeo, a opinião do vídeo, qual que é? O autoconhecimento, né? Eu não posso citar a palavra de fato porque o meu canal é novo e eu tenho medo, eu ainda tô aprendendo muita coisa ainda, né? Mas ele é algo que, sim, ele é bom, tá? Eu acho bom no sentido de você conhecer realmente seu corpo quando você é jovem, você sentir, saber, e assim, é um fato, né? Jovem, homens e mulheres passam a determinada idade e eles vão sentir vontade, e é importante que o primeiro contato seja assim. Só que eu acho que a forma como avançou a internet nesse aspecto tá destruindo a cabeça das pessoas. Vale trazer aqui uma informação, não sei se vocês estão cientes de como tá avançando o VR. Não sei se vocês sabem o que é o VR, né? Aquele óculos que vai no rosto. Já desenvolveram. Aquele VR você consegue ver tudo que tá lá como se fosse em primeira pessoa, né? Como se você estivesse dentro do cenário. E já existem sites que criaram conteúdos vistos pelo ponto de vista do ator. Ou seja, você entra ali, eu não vi como é, mas na internet falaram que é surreal. Você coloca o óculos com o conteúdo e você parece que tá no ambiente, tá praticando, né? Aí provavelmente deve entrar pra dar um plus, coloca alguma máquina, alguma coisa que vai te tocar, enfim. E vai simular de fato, estamos chegando ao nível de que daqui a pouco vai simular de fato o ato, né? E por que isso é horrível, cara? Porque você tá destruindo o seu cérebro, você tá trazendo algo que não é natural. O fato de você informar para o seu cérebro que você tá fazendo algo, mas na verdade não está, você tá acabando com tudo que tá acontecendo dentro de você. E cara, isso prejudica não só o psicológico, mas como a vida da pessoa, o ego da pessoa. O legal da vida é você conhecer as pessoas, você desbravar, você conquistar, né? É muito gostoso isso. Isso é a graça da vida. E você tira uma das principais vontades. Não vamos ser sinceros, né? A vida, esse assunto participa muito da vida de quase todo mundo. E você tira isso e maqueia de uma forma digital,
cara, você tá acabando com você mesmo. Porque eu acho que tudo que é radical demais não é bom. Assim, você pode moderadamente fazer o que você quiser, desde que não faça mal a ninguém, é o que eu sempre falo, né? Mas você pode praticar esse ato. O problema é quando se torna vício. E a forma como o cérebro interpreta essa sensação, essa manipulação visual, é muitas vezes interpretada até como uma droga, cara. Você vicia o seu cérebro. Existem diversos relatos de pessoas que não conseguem dormir porque dormir sem antes conhecer o seu corpo. Então, cara, é aí que você começa a avaliar. A internet tá valendo a pena nesse aspecto? Eu acho que não, infelizmente. Mas aí é uma opinião minha. Dá a sua opinião, por favor. Eu quero entender o que você acha. E no mais, se inscreva no canal. Curte o like. Dá um like no canal do Planeta Novo. Se você viu esse vídeo, por acaso chegou aqui, dá um like no canal dele também. Se inscreve lá. Galera, valeu. Não esquece de deixar seu comentário e me dizer o que você acha, tá? Valeu!